Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariane, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre o Capitão América na história. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, não deixe de deixar o joinha e também de comentar se você quer ver mais vídeos nesse estilo. Bom, bora lá pro vídeo! Para aqueles que não estão muito familiarizados com a história do Capitão América, vou fazer aqui um breve resumo. O Capitão América é Steve Rogers, que era um jovem, magrinho, fraquinho, mas que tinha o sonho de servir ao exército norte-americano na batalha da Segunda Guerra Mundial. Porém, assim, o tipo físico dele não favorecia tanto esse sonho, de se tornar um soldado. Então, o Steve Rogers se candidata para participar de um experimento que visa criar um super soldado. E nesse experimento, ele acaba tomando um soro que transforma ele efetivamente no Capitão América, com super força, super inteligência e assim, com todos os atributos físicos que um herói normalmente costuma ter. Bom, entendido isso, o contexto de criação, de surgimento do Capitão América, vamos entender melhor o contexto dele na história, na vivência, na luta pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E para falar disso, não tem como não tratar de quem eram os supervilões, os arqui-inimigos do Capitão América, que é o nosso herói. Gente, um dos principais arqui-inimigos do Capitão América é o Caveira Vermelha. E a história desse arqui-inimigo, pra gente, é super interessante porque ela vai dar, assim, muito contexto pra gente poder analisar esse quadrinho, esse HQ, de uma perspectiva histórica. Então vamos lá. O Caveira Vermelha, como o próprio nome diz, ele tem ali um rosto, uma máscara no formato de caveira vermelha, mas a verdadeira simbologia dele tá ligada com sua história e seus caminhos que acabaram tendo como aliado, como tutor, Hitler. Sim, o Caveira Vermelha foi treinado pelo próprio Hitler. O Caveira Vermelha, antes de se tornar esse super vilão, esse arqui-inimigo do Capitão América, ele foi uma criança órfã, a sua mãe morreu no seu nascimento, e aí ele foi parar em orfanatos, fugindo de alguns, permanecendo mais tempo em outros. Mas aí, quando ele toma uma idade assim de adolescente, uma idade mais da vida adulta e jovem, ele acaba fugindo de um orfanato e trabalhando num hotel esse em que Hitler se hospedou. Foi lá que o caminho desses dois se cruzaram. E a partir dali, Hitler treina o Caveira Vermelha, ensina para ele um pouco ali da ideologia nazista, dos conhecimentos e técnicas que o próprio Hitler tinha, transformando então o Caveira Vermelho nesse potencial inimigo nazista. Então, a luta do Capitão América contra o Caveira Vermelha é mais ou menos uma luta, figuradamente, é uma luta dos Estados Unidos contra a Alemanha nazista, naquele contexto ali da Segunda Guerra Mundial. Só que, como sabemos, o HQ do Capitão América, ele surge nesse contexto, mas ele dura até os dias de hoje, como a gente vê nos filmes da Marvel, e etc. Então, o Caveira Vermelha, esse super inimigo, ele acaba sendo reinventado ao longo dos anos, com o passar do tempo. Por quê? Porque hoje em dia a Alemanha já não faz mais parte do regime nazista, a Segunda Guerra Mundial acabou, então esse herói acabou ficando um pouco descontextualizado. E aí, anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vê, vamos recapitular aqui na história, o surgimento da bipolaridade, do mundo dividido em dois. Então é a oposição entre Estados Unidos capitalista e União Soviética comunista, o que acabou desencadeando a Guerra Fria. E aí, nesse contexto, o super inimigo, o arqui-inimigo do Capitão América já não está mais atrelado ao nazismo, e sim ao novo inimigo dos Estados Unidos naquela época, que era a União Soviética, que era o comunismo. Então, o Caveira Vermelha, da nova geração, se assim a gente pode dizer, ele vai ser uma pessoa, um vilão que se inspirou no antigo Caveira Vermelha, mas no caso ele vai compactuar com as ideias da União Soviética, com as ideias dos princípios comunistas. Então aí, já nesse novo HQ, no período de Guerra Fria, de pós-Segunda Guerra Mundial, a gente já vê mais figuradamente a oposição entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, dito isso, feito esse contexto todo,
Vamos entender para além disso, né? Ah, e tudo bem, o Capitão América, ele traz um elemento do que estava acontecendo ali na época, da visão dos Estados Unidos na época. Sim, mas, gente, isso é muito interessante de pensar e nos ajuda a entender história, estudar história através do entretenimento, dos HQs, dos filmes. Por quê? Porque nesse tipo de material, que era o HQ na época, uma revistinha de entretenimento, de fácil acesso, de baixo custo e que era muito consumida, sobretudo por crianças e jovens, tá usando desses meios para representar a visão, a ideologia, né, o posicionamento político é muito valioso, porque a gente sabe que esses meios de comunicação, eles chegam mais até a população, ao maior número de pessoas, então dentro disso a gente consegue ver uma propaganda mais efetiva, uma divulgação de ideias, valores e interesses mais, como a gente pode dizer, que tem mais alcance, né, no geral, que alcança mais pessoas e que também chega em modelos diferentes, não somente através daquela leitura política, né, de textos, de aulas, no formato formal mesmo de divulgação do conhecimento. Então é muito interessante a gente ver como vários objetos, ou seja, arrisco dizer até que tudo dá para ser analisado pela história e o HQ do Capitão América não ficaria fora assim, desse apanhado de objetos que nos permitem fazer esse estudo. Bom, pessoal, lembrando então, se gostou, deixe seu joinha aqui e até a próxima. Tchau, tchau!